Boa noite, queridos amigos. Estamos começando, nós estamos dando início aos trabalhos da quarta-feira, falando sobre os estudos da mediunidade, os centros de força e os chakras, e as suas relações com o corpo do médium durante a atividade mediúnica. Eu tive uma surpresa muito grande de saber que não fui apenas eu que tive o Facebook bloqueado por trabalhar sobre a doutrina espírita, mas um grande amigo meu, amigo também de História Pires, de Isis Kicinski, William Pierre, também, por ter postado sobre passe virtual, ele teve o Face dele bloqueado. Isso eu acredito até que seja um certo preconceito religioso, apesar de que nós não estamos tratando da religião, estamos tratando da ciência. E com base nisso, eu começo dizendo o seguinte: eu peguei para a gente iniciar o trabalho da noite, uma apresentação do Livro dos Espíritos, escrita, inclusive, prefaciada por Herculano Pires, sobre o Livro dos Espíritos, cujo texto original em francês é Filosofia Espiritualista. Ele diz assim: sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo, diz Herculano Pires. Antes desse livro, não havia espiritismo. E nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo, em neoespiritualismo, de maneira geral vaga e nebulosa. Os fatos espíritas, que sempre existiram, como eu tenho dito, inclusive provado aos sábados, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, diz Herculano Pires, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Eu tive a oportunidade hoje de ser contestado, eventualmente, porque eu usei a palavra plexo e chakra. Ora, quem estuda os centros de força sabe que eles falam dos plexos frontais, braquiais e carótido, e assim sucessivamente, dentro da biologia, associada à ciência espírita. Mas eu gostaria de indicar para todos o livro O Passe, de Jacob Mello. Esse livro, O Passe, de Jacob Mello, fala sobre os centros de força, inclusive cita Kardec no Livro dos Médiuns, na parte 1, no capítulo 4, e cita nas suas definições o Jorge Andréa, que é um excelente autor do livro falando sobre perispírito psicossoma, tão falado por Joana de Anjos e Divaldo. E o próprio Francisco Xavier, no livro Entre a Terra e o Céu, quando ele fala dos conflitos da alma. E nós temos vários centros. Hoje eu fiz uma postagem especial em que eu citei os centros de força. O centro coronário, que nós conversamos, o centro cerebral, nós já falamos, o centro laríngeo, inclusive eu cheguei a falar que alguns médiuns falam até com sotaques estrangeiros em determinados momentos. O centro cardíaco, que é das emoções, o centro esplênico, o centro gástrico e o centro genésico. Nós falamos sobre tudo isso, meus irmãos. E hoje nós vamos falar sobre o plexo braquial.
Apesar de que algumas pessoas dizem que essa palavra plexo não tem na doutrina. Mas como não tem na doutrina? Está em todas as biografias, em todos os livros de pesquisadores, como Jorge André, tantos outros que... o próprio Jacob Mello e outros. E o chakra é porque é o mesmo nome que nós damos para o centro de força. A filosofia oriental chama chakra. Não vejo nenhum mal nisso. E não vejo que isso não tenha relação com a doutrina e a filosofia espiritualista de Kardec, que é o nosso livro dos espíritos e o livro dos médios, em complemento. Muito bem. Hoje, já que falamos do nosso chakra frontal, do nosso centro frontal, falamos do nosso centro, plexo carótido, da laringe, etc. Hoje nós vamos falar do plexo braquial. Meus irmãos, quando a ligação do espírito se faz pelo chakra umeral, segundo Pastorino e Herculano Pires, atinge em cheio o plexo braquial, provocando o que chamamos de escrita automática ou psicografia automática. Os espíritas precisam estudar um pouco a ciência. Neste caso, o que o espírito comunicante escreve não passa através do cérebro do médium, que apenas empresta a mão e o braço para o exercício da grafia. Os impulsos são sentidos como vibrações nervosas, causando tremor e, às vezes, sensações dolorosas no membro superior do médium. O desenvolvimento dessa mediunidade, meus irmãos, pode ser imediato ou demandar muito tempo. Neste caso, o sensitivo começa rabiscando papel, traçando linhas, sem nada escrever. Tem-se a impressão de que o comunicante está treinando a coordenação muscular em conjunto com o futuro psicógrafo. Mas o treino é relativamente rápido. Lembre-se que nas mediúnicas nós colocamos vários médiuns com papel e um lápis em grafite e esperamos que haja comunicação e às vezes eles começam apenas riscando. São os médiuns em desenvolvimento, é isso que estou tentando explicar aqui. E isso é em função do plexo braquial. Quando a escrita é automática, realiza-se em grande velocidade. Vocês se lembram de alguns momentos em que Chico fazia uma folha de papel, apenas uma frase, e alguém papéis para que ele colocasse, porque é muito rápida, com letra nem sempre boa, difícil até de entendimento. De outras vezes, a coordenação entre os dois é tão perfeita que o comunicante e o aparelho se entrosam de tal forma e este reproduz com perfeição a caligrafia daquele, podendo se confrontar grafologicamente com seus escritos durante a época em que estava encarnado. Eu me lembro que, inclusive, numa das psicografias aqui, uma das pessoas que estava em nossa mediúnica, fechada, naturalmente, identificou a assinatura de alguém, porque conhecia. Comum também observamos que a letra do texto é a do médium, embora a assinatura final seja do espírito comunicante. Eu estou dando uma aula prática para vocês. Acontece, por vezes, que o espírito, para dar prova, escreve ao contrário, de modo que a leitura tem que ser feita no espelho, refletindo-as. Já aconteceu isso. Para permitir uma leitura normal, ele escreve ao contrário. Como escreve numa língua que o médium não fala. Assim escrevia, ainda enquanto encarnado, por ser ambidestro, o grande Leonardo da Vinci. Isso é uma curiosidade que poucos sabem. Procurando dificultar aos incompetentes a leitura de seus escritos. Também ocorre, meus irmãos, que o espírito começa a escrever de trás para diante, principiando a mensagem pela última palavra.
Eu já vi casos assim. Eu tenho mais de meio século de estudos disso. De outras vezes, vemos o médium empunhar uma caneta em uma mão, escrevendo concomitantemente 2 mensagens, até mesmo uma em cada idioma. Incrível, né? No entanto, aqui também encontramos, por vezes, espíritos mistificadores, que ficam meses e anos nos rabiscos ilegíveis. O médium nunca passa de rabiscos. O melhor é aconselhar o médium que escreva por intuição, como nós já falamos antes, abandonando o automatismo que pode fazê-lo estacionar sem progredir. Outra modalidade, meus irmãos, consiste no chamado semi-automatismo. É quando o médium sente impulsos no braço, mas tudo que escreve passa primeiro através de seu cérebro, de tal forma que ele pode comandar a escrita, corrigir a linguagem enquanto escreve e acrescentar ou cortar frases. É o semiconsciente. Naturalmente, o automatismo é a maior garantia da legitimidade da comunicação, meus irmãos, pois evita interferência da mente do médium ou do espírito do médium. Neste setor, temos ainda que considerar os sensitivos que realizam desenhos ou pinturas. Embora na vida normal não trace uma reta sequer, o desencarnado age através do chakra, movimentando a mão do médium. Isso, porém, nada tem a ver com a inspiração artística dos verdadeiros pintores, pois é a telepatia intelectual que age na pineal, não sendo absolutamente automática, nem agindo no chakra humeral. Nós temos pintores fantásticos, mediúnicos, não é verdade? Agora, vamos falar sobre o plexo cardíaco? O plexo cardíaco é largamente comprometido na mediunidade passista. Para os passistas que me atendem agora, que me ouvem, preste atenção. O plexo cardíaco é largamente comprometido na mediunidade passista. Daí a emoção ou até comoção dos sensitivos que possuem bem desenvolvido esse chakra, o que é mais frequente nas mulheres. A atuação direta no chakra cardíaco atinge comumente o ritmo do coração, que pode apresentar taquicardia, braquicardia e disritmia. Tudo isso é normal, meus irmãos. Sendo todo formado pelo sistema simpático, qualquer atuação que vibratoriamente o atinja é sentida repercussivamente em todo o organismo. Assim observamos aparecerem geralmente alterações na respiração, que se torna mais profunda e rápida, do médium ou do passista. Aprofundaremos mais depois esse assunto, mais adiante um pouco. Agora, vamos falar do plexo epigástrico, do centro de força epigástrico. Depois nós vamos dar o nome deles em relação aos centros que nós estamos trabalhando. O plexo solar é o mais atingido no setor da mediunidade. Pouca gente sabe disso. Na mediunidade receptiva. Na faixa dos sofredores e necessitados comuns. Sobretudo, na daqueles que têm perdido o corpo físico, também perderam a noção da própria personalidade, de nada mais se recordando. Eu já recebi aqui na mediúnica os espíritos sofredores, que não sabiam de nada que os tinha acontecido. E nós precisamos fazer um trabalho enorme, mas é através desse plexo solar que se dá essa sensação dos que sofrem, sentem dores, aflições, angústias, calor, frio, como qualquer animal irracional, mas não sabem mais quem são, nem quem foram quando encarnados na Terra. É um sofrimento só que a gente trabalha há anos e anos para levar à luz essas pessoas que estão em outros planos com esse sofrimento todo.
com esses, nada adianta perguntar, pesquisar, inquirir. São quase autômatos, em que só resta a sensibilidade do etérico e as emoções do astral, sem nenhuma ou com pouquíssima participação do intelecto. A amnésia total, ou quase, julgam-se ainda presos ao corpo físico, mas abandonados de todos os parentes e amigos, acabando por se esquecerem deles. Tanto que é uma das primeiras perguntas que eu faço nas mediúnicas, quando chegam esses espíritos dessa maneira, para se comunicar, eu pergunto: quem te trouxe aqui, meu filho? Não sei. Eu estava passando e me mandaram entrar. Isso é porque provavelmente aqui tem uma luz. E você veio ouvir a palavra de Deus. Todos os que alimentam vibrações de sofrimento, meus irmãos, de tristeza, de angústia e de dores físicas, se ligam pelo chakra umbilical, que pode ser definido como o chakra da mediunidade sensitiva, quase visceral. Nem é de estranhar que a ligação por aí se faça, pois o plexo solar é o centro da sensação física que não tem ligação com o intelecto racional. É o cérebro do abdômen, que alguns cientistas chamam. Ao ligar-se, o espírito transfere para o sensitivo seus sofrimentos, que, de acordo com a localização por eles mentalizada, vai refletir-se nos órgãos do médium. O fígado, o estômago, os pulmões, o baço, o pâncreas, os rins, a bexiga, não se excetuando mesmo certos órgãos superiores, como, sobretudo, dores de cabeça, dores de garganta, de olhos. Os médiuns que estão me ouvindo estão concordando que isso tudo já passou na vida deles. O desequilíbrio nervoso ou mental é o pior deles. Nesse quadro tétrico que eu estou traduzindo aqui para vocês, meus irmãos, podemos assinalar os dementes e os dementados pela dor. A dor é tamanha que eles ficam traumatizados pelos desastres que às vezes acontecem. O indivíduo sofre um desastre e desencarna. E sente dores horrorosas e chegam à nossa mesa mediúnica desta forma. Os desequilibrados pelo suicídio, assim também. Esses são os piores, são os que sofrem mais. Os alucinados pelas perseguições dos inimigos. Os parafrênicos perseguidos. Os prisioneiros das trevas, os enlouquecidos pelo ódio, os perturbados pelos vícios. Todos eles vêm à mesa mediúnica e o médium sofre essas consequências por causa do plexo, que ele tem o plexo umbilical, onde está o chakra que eles se ligam. De modo geral, meus irmãos, a ligação desses pobres espíritos é feita exclusivamente para tentar um reequilíbrio deles. E, por vezes, do próprio médium que a eles está ligado, a fim de facilitar o atendimento por parte dos samaritanos do astral, que nós fazemos parte, encarnados dos samaritanos do astral, e os samaritanos do astral, quando vem a reunião antes para prepará-la. Tem hora certa, eles vêm, preparam e trazem os sofredores. Trazem também aqueles que vêm receber um conforto. Trazem aqueles que já têm uma certa consciência. Tanto é que nos glóbulos luminosos que nós temos pesquisado, tem uns mais embranquiçados e outros mais opacos, que vêm e se apresentam como glóbulos que vêm à reunião. Eu recebo todos eles de braços abertos, de meu coração aberto, para conversar e ajudá-los. Porque eles precisam mais de ajuda do que muitos encarnados. Os encarnados pensam só no emprego, no trabalho, na briga, de trazer a mulher de volta, essas coisas que não é o nosso caso. Eu prefiro ajudar esses espíritos sofredores. Eu faço isso há muitos anos. Eu passei 13 anos estudando só para fazer isso, numa mesa mediúnica, quando eu tinha ainda um pouco de mais de 18 anos, não mais do que isso. 13 anos de treinamento para isso, para ajudar esses espíritos. Estou tentando fazer, apesar das perseguições que nós sofremos.
Não adianta querer doutriná-los ou curá-los quando eles chegam nessas circunstâncias, meus irmãos, pois quase sempre são refratários às melhoras imediatas, eles não querem. Teve uma vez que disse assim para mim, eu não gosto de você. Aí eu até me virei para a pessoa que estava junto e disse, mas por que ele está dizendo? Por que você está dizendo isso, meu irmão? Aí a pessoa que estava querendo virar, inclusive está me ouvindo agora nesse momento, se lembra muito bem desse dia, em que já fazia uns 3 meses que nós trabalhávamos para que ele pudesse ir para a luz. Eu disse, eu não gosto dele porque ele quer me tirar daqui. Ele queria ficar lá. E eu ia tirá-lo de lá, porque eu queria que ele fosse para a luz. Ele fosse se tratar, ele fosse para um hospital numa de nossas colônias. Ele fosse receber o tratamento, não só no seu corpo astral, mas no seu corpo espiritual, na sua alma, para que ele pudesse ver que ele não estava mais nesse plano. Não adianta querer doutriná-los ou curá-los, pois quase sempre são refratários, como eu disse. O meio mais eficaz que eu vejo e que eu já fiz de entendimento, a meu ver, é constituído pela prece e pelo hipnotismo, induzindo-os ao sono profundo, a fim de serem levados pelos enfermeiros e internados nos hospitais do espaço, onde a paciência dos médicos espirituais os irá tratando por meio da sugestão continuada. Inclusive, quando nós assistimos aquele filme Nosso Lar, nós vimos como é que eles fazem. Eles levam em macas, eles levam as pessoas, eles colocam nos hospitais e ficam recebendo passes magnéticos com uma paciência infindável. Começamos o trabalho aqui, para que os socorristas os levem. Eu, graças a Deus, faço isso há mais de meio século. Graças a Deus. Eu não posso dizer para vocês que eu tenho sucesso em todas as minhas tentativas, mas eu tento. Enquanto eu puder ajudá-los, eu vou ajudá-los. No entanto, a cura pela sugestão poderá, várias vezes, ser tentada pelo dirigente capaz, por meio de passes curadores e magnéticos. Não só em casos mais leves, em que se veja a probabilidade de aproveitamento real. Eu muitas vezes saio da minha cadeira, onde eu estou dirigindo a mediúnica, e estendo as minhas mãos e dou um passe no espírito que está em comunicação eletromagnética com o médium para acalmá-lo, porque isso é o que me mandam fazer. E eu estendo as minhas mãos e fico fazendo um passe no espírito comunicante, para que ele adormeça, para que ele se acalme, para que os socorristas possam levá-lo para tratamento. Isso porque não se deve tentar uma caridade, talvez infrutífera, à custa da falta de caridade para com o médium, que ele está sofrendo os impactos terríveis em seu organismo, com desequilíbrio do todo, do sistema nervoso simpático e prejuízo dos seus órgãos internos. Aí eu tenho que dar um passo nos dois. E os dirigentes da mediúnica, meus irmãos, têm que fazer isso nos dois. Não devemos nós, encarnados, ter a pretensão, preste bem atenção, de possuir maiores poderes que os desencarnados. Não. Por favor, não. Eles os trazem para que recebam aquilo que para eles é mais difícil. Fluidos magnéticos mais densos e o som da voz humana em vibração mais baixa, que talvez seja o único som que sejam capazes de perceber em sua condição materializada que estão. Por isso que eles trazem, porque nós estamos falando numa linguagem que eles estão ainda materialmente ligados ao seu corpo físico. E eles vão entender melhor. E também em contato com o perispírito do médium, para causar-lhe novamente o impacto, novamente o impacto da matéria. Outro serviço realizado pelo chakra umbilical, com interferência do plexo solar, é a moldagem dos corpos astrais de espíritos que sofrem de licantropia. Como temos conhecimento desde a mais remota antiguidade, os envoltórios astrais de criaturas humanas mais evoluídas, animalizadas e atingidas por vícios e por ódios, tomam a forma externa animalesca. Já assistimos em reuniões a ligação de espírito com formas diversas, de cão, de cavalo, de abutre, de lobo,
Uma passagem de Chico Xavier, de André Luiz, em que eles foram fazer um socorro, num dos livros, daqueles 14 volumes, que eu recomendo a leitura, diz que eles foram num determinado local em que eles tiveram de se travestir com a mesma roupagem deles, e tinha lugares que André Luiz e seu instrutor não foram permitidos entrar. Porque lá tinha elementos disformes de tal maneira, pelo ódio, pelo rancor, pelas mágoas, pelas raivas, que eles levaram quando foram. Porque nós só levamos daqui as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Somos o que pensamos. Aliás, as lendas do lobisomem, isso é uma curiosidade, é um exemplo típico. Nesses casos, o médium sofre a ligação do espírito, meus irmãos, e procura moldá-lo novamente à forma humana. O que dificilmente é conseguido numa só reunião. Olha o trabalho que isso dá. Em geral, o necessitado fica preso ao médium o tempo necessário à remodelação da forma astral. E isso traz sofrimento ao sensitivo que está encarnado. A ciência espírita é fantástica, extraordinária, e a ciência dos homens só agora que está começando a penetrá-la. Mas eu vou continuar falando agora sobre o plexo lombar. É onde também eles se ligam a nós. Sendo quase sempre vampiros que sugam a vitalidade do médium. Observamos repercussões em toda a região lombar e abdômen genital do médium, com tremores nas pernas, que parecem enfraquecidas e doloridas. Do outro lado, meus irmãos, também observamos repercussões no plexo sacro, pois as ligações via de regra, procuram agir também no chakra fundamental, para que a absorção da vitalidade seja mais completa. Porque o chakra da vitalidade é o chakra da base, que nós vamos falar mais tarde. Mas anotemos que não é raro vermos grudado nas costas do obsidiado, na região lombar esquerda, à altura da cintura, formas ovoides, aracnídeos escuros, espécies de carrapatos enormes. São formas astrais, que é raramente assumidas pelo espírito vampirizador, quer por eles criadas para que funcione a maneira das antigas sanguessugas, que de vez em quando eles vêm sugar, deixando-as lá para que novamente se locupletem. É assim que os obsessores se ligam na região lombar, e pouca gente sabe disso. Uma vez que o contato é mental, a emantação, eles se emantam. Tem uma passagem em que você olha, são ovoides ao redor do cérebro, obsidiando a pessoa. Quantos estão hoje em hospitais psiquiátricos com problemas dessa natureza e não sabem o que tem? E os médicos da Terra não têm cura para isso. Só os médicos da espiritualidade, meus irmãos. Há espírito que distribui essa sanguessuga por diversas criaturas. Não é uma só, não. Do mesmo modo que há quadrilhas deles que se reúnem para essa exploração baixa e prejudicial. Eles estão aí pululando ao nosso derredor. Que nós nos mantenhamos em prece constante, com nossa mente direcionada a Jesus, a Deus. Por isso que tem uma passagem de Jesus que um daqueles espíritos endemoniados chegou já estava incorporado naquele pessoal, e ele disse: quem são vocês? Jesus, nós te conhecemos. E Jesus disse: quem são vocês? Como é seu nome? Nós somos muitos, nós somos uma legião. Foi quando ele expulsou e caiu tudo em pó, porque caiu lá embaixo, está lá escrito na Bíblia. É legião deles também. Como nós temos legiões de anjos e arcanjos, são 7 arcanjos e 7 legiões de anjos, de todas as matizes, que eu já cheguei a postar, e vocês já devem ter visto lá no meu Google Plus e no meu blog.
tem legião deles também para o mal. Com frequência, as pessoas atingidas vão emagrecendo, preste atenção nesse detalhe, e definhando aos olhos vistos. Uma pessoa obsidiada vai definhando aos poucos, suas energias vão sendo tomadas aos poucos, sem que nenhum facultativo descubra a causa real, nenhum médico descobre o que é que a pessoa tem. E a pessoa definha, entra em depressão, começa a emagrecer, não se alimenta e definha aos olhos vistos, sem que nenhum médico descubra a causa real. Todos os órgãos são perfeitos. Tudo funciona bem. E a pessoa constantemente se depaupera. Uma boa sessão de desobsessão, todavia, pode curá-la. Por isso que eu sempre recomendo, procurem saber pela Federação de vossos estados qual o centro espírita de boa credibilidade recomendado pela Federação e participe das reuniões de desobsessão, se tem casos na família que são desse tipo de tratamento. Às vezes a pessoa não se alimenta e você não sabe por quê. Ou Emmanuel fala das obsessões sutis, aquelas influenciações sutis que chegam perto de você, mas eles atacam e se instalam. Mas vamos falar hoje do plexo sacro ainda, para encerrarmos a noite, talvez. Atingido através do chakra fundamental que eu falei mais agora, que corresponde ao períneo do corpo astral, isto é, que fica localizado entre o ânus e os órgãos genitais. Entre o ânus e os órgãos genitais, esse aqui é o chakra fundamental. Ligam-se aí os obsessores da vibração sexual, meus irmãos. E aqueles que, além de absorver a vitalidade do chakra esplênico, que eu falei há pouco, sugando o prana do baço, conseguem dobrar essa ligação com o fundamental para extrair energia vital das gônadas das pessoas. As vítimas desses obsessores, meus irmãos, tornam-se altamente sexuais e sensuais, insaciáveis nesse campo, e sem qualquer freio que as retenha diante da satisfação entrevista para ser seus desejos exacerbados. Mesmo quando só estão ligados ao fundamental, em caso de sessões de desobsessão, o médium experimenta vibração mórbida em suas partes sexuais, que se replenam de sangue, ao mesmo tempo que as sensações desagradáveis e doloristas se estendem pelas nádegas, pelas coxas, atingindo a piramidal e a ciática, os pés e o calcâneo, dificultando, por vezes, caminhar depois das reuniões. A comunicação desses elementos de baixo teor vibratório é de modo a sacrificar o aparelho mediúnico, e eles se inserem em algumas reuniões para isso, devendo, por isso, limitar-se o recebimento a um, no máximo, por sessão, para tirar esses obsessores. Depois disso, o dirigente deve recomendar ao médium que não se concentre e se mantenha em prece, a fim de reequilibrar seu sistema nervoso duramente atingido. Olha o cuidado que o dirigente da mediúnica tem que ter com seus médios. De modo geral, meus irmãos, as formas astrais desses espíritos é animalesca. Larvas, lagartas, aranhas, serpentes, e até quando em reuniões grupais, polvo, com seus tentáculos. O movimento constante dessas formas causa comichão nas partes sexuais, no ânus ou na vagina, onde penetram para satisfazer-se. E essa movimentação leva a vítima a paroxismo de excitação nervosa, que vai causar-lhe, com o tempo profundo, mórbido e, por vezes, irreparável esgotamento físico e nervoso, por uma irritabilidade constante e crônica que o médium fica. Por isso é preciso ter muito cuidado com isso. Então, como nós dissemos, meus amigos, nós temos o plexo braquial, cervical, cardíaco, solar, lombar e o sacro. São as regiões elevadas pelos diversos plexos. E é oportuno observar que muitos casos de homossexualismo
em ambos os sexos, se deve a esse tipo de obsessão que, por atuação continuada, desvia a sensibilidade dos canais normais para outros setores, forçando a vítima a buscar satisfação por meios contrários à natureza. No entanto, isso não se equipara ao que eu estou dizendo a um corpo masculino habitado por um espírito feminino, ou vice-versa, que foi uma das palestras que eu fiz para um grupo aqui, em Rio das Ostras. Olha o conflito que dá você viver anos e milênios encarnado como homem, vai fazer tanta coisa ruim para a mulher, ou precisar ter a experiência de encarnar como mulher e você não se adaptar. Isso é outra história. Não é essa que eu estou falando da obsessão. A obsessão é uma coisa. E um corpo masculino com um espírito feminino e vice-versa é outra coisa. Mas isso não tem tratamento psicológico, como alguém está querendo fazer aí agora, absurdamente criar uma reversão que não existe, porque não se sabe a causa disso. Existem pessoas que já nascem com espírito feminino ou masculino em corpos diferentes. Então, não vamos criar situações absurdas. Agora, a espiritualidade explica tudo isso detalhadamente. Mas nós vamos, a partir da próxima semana, trabalhar as nossas glândulas e vamos falar sobre a epífise e como ela age com relação à mediunidade. Como é que a glândula pineal age? Eu vou só dar uma introdução. O corpo pineal, para os fisiologistas, corresponde praticamente a um freio no desenvolvimento sexual até a idade da puberdade. Freud dizia isso. Só que Jung não gostou do que Freud dizia não. Tanto é que a nossa antena ambulante é a epífise. E, a partir daí, eles diziam, Freud inclusive dizia, que através da epífise havia o controle das glândulas todas, tireoide, pineal, se atrofiava, evoluiria e atingiria as gônadas sexuais. Tanto é que a libido seria atingida a partir de 15 anos. E Jung não concordou com isso. Agora vamos ver isso em termos da glândula pineal, a posição da pineal. Ela fica mais ou menos uns 45 graus, assim, um pouco inclinada, 45 graus. Eu coloquei uma na minha mão, eu tive esse prazer de ter a pineal na minha mão para entender como é que ela era, o tamanho dela, em torno de 1 centímetro, aqui fica no centro, onde é a moleira das crianças. Também aqui temos que constar a ciência espiritual, que muito nos diz a respeito. A pineal, para nós, o que estudamos a ciência e pesquisamos a ciência espírita, meus irmãos, a pineal é um dos órgãos mais importantes do corpo físico do homem, tendo sido a ela atribuído por Descartes a honra de ser o ponto em que a alma se prendia ao corpo. Mas ele estava certo, porque é a antena ambulante que nós temos. Observemos, no início, que é exatamente nos lacertídeos ossáureos, na escala animal, que começamos a encontrar um embrião do corpo pineal. Para trás não encontrava nada. Para diante, evolutivo na escada zoológica, o animal vai fixando melhor e desenvolvendo mais o corpo pineal, embora seu tamanho físico vá se reduzindo, chegando a 1 centímetro no ser humano. O funcionamento é ainda desconhecido pela ciência médica, que apenas lhe empresta a tarefa de travar a evolução dos órgãos sexuais até a época da puberdade. Afirma outro sim que desconhece qualquer hormônio por ela produzido. Ora, a realidade, o corpo pineal não é glândula reprodutora de hormônio, mas uma chave de ligação elétrica, ou talvez, melhor dito, uma válvula. Os impulsos eletromagnéticos e eletroquímicos
nos nervos segue o trajeto que estudamos atrás, desde o início. Mas é no corpo pineal que são registrados esses impulsos e transmitidos para o espírito. Aí se executa a função que até hoje não fora localizada. A própria chamada areia, sais calcários, tem sua tarefa específica, ainda não revelada, com suas lâminas concêntricas, desincumbindo-se do seu serviço, à semelhança daquela pedra natural denominada galena, que possui capacidade idêntica de detectar ondas cartesianas, na eletricidade, no magnetismo que nós estudamos. Lembremos-nos de que a própria galena é indispensável procurar o pontinho microscópico para conseguir uma transmutação. Assim ocorre com o corpo pineal, meus irmãos, muito superior em seu funcionamento à galena, tanto quanto o cérebro é superior a um computador eletrônico. Temos, pois, no corpo pineal, não propriamente como interpretou Descartes, o local em que o espírito se liga à matéria. É aqui. Mas a válvula transmissora receptora das vibrações do corpo astral, regulando todo o fluxo das emissões do espírito para o corpo físico e vice-versa. Daí a sua grande importância também para a mediunidade. Na próxima quarta-feira, nós falaremos sobre a mediunidade receptiva, falaremos sobre o olho de Shiva, tudo em relação ao corpo pineal. Falaremos sobre a hipófise e a sua função em termos de mediunidade. Falaremos sobre a tireoide e assim sucessivamente. E vamos dissecando a mediunidade em termos do nosso corpo físico e o que nós precisamos entender para que a gente faça um excelente trabalho mediúnico sem adoecer os nossos intermediários, sem adoecer nossos médicos, e tomando cuidados excepcionais e dando passes reconfortadores, transmutação de energia, para que as pessoas possam se recompor. Mas observe a complexidade que é da ciência espírita. É muito complicado isso. Por isso que as pessoas que leem apenas a doutrina espírita e o livro dos espíritos e o livro dos médiuns não entendem como é que se funciona esses meandros da ciência espírita que Kardec soube dissertar tão bem, mas que os cientistas hoje se aprofundam. Agora, dizer que plexo e chakra não está na doutrina espírita, eu tenho paciência. Tenha paciência, porque isso é falta de cultura e de entendimento da doutrina espírita. Meus amigos, o que foi que Kardec pediu a todos nós, espíritas? Instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. O que nós estamos fazendo agora é nos instruir. E temos ainda um longo caminho pela frente. Até o próximo sábado sobre os evangelhos. Muito obrigado. Uma boa noite e que Deus os abençoe a todos. Espero que tenha sido de utilidade enorme para os médiuns essa explanação de hoje à noite. Muito obrigado.